Essas palmas têm nome. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então aplaudam, aplaudam, aplaudam. Ele é digno da nossa honra, da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa entrega. Ele é o Senhor. A razão de estarmos aqui é por Ele, para Ele são todas as coisas. Ainda de pé, eu quero te convidar juntamente comigo. Nós vamos orar agora pela lista da salvação. Aí, no bolso de cada poltrona nós temos um papel onde você pode escrever o nome das pessoas que você ora, que você intercede, que você sonha realmente com a salvação dessas pessoas. E nós estamos aqui juntos para intercedermos por cada nome que foi colocado aqui, porque nós cremos no poder da intercessão, no poder da oração. Você pode estender sua mão comigo e juntos nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos aqui nessa manhã, posicionados no mundo espiritual, declarando, Senhor, a salvação de cada nome que foi colocado aqui. Oh, Senhor, honra o ato de fé da pessoa que escreveu, da pessoa que colocou aqui o nome de um amigo, de um familiar, de uma pessoa amada e querida. Deus, nós cremos no Teu milagre, nós cremos na Tua obra consumada na vida de cada uma destas pessoas. Os nossos olhos verão os Teus milagres. Ah, Deus, nós cremos essas pessoas entrando por essas portas, entrando em alguma igreja, entregando a sua vida ao Senhor, recebendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ah, Pai, nós nos unimos aqui nessa manhã em favor de cada nome depositado aqui, porque nós declaramos com uma voz profética a salvação, a cura, a libertação de cada um, de cada pessoa que o nome foi colocado aqui nessa urna, em nome de Jesus, amém. Amém, glórias, glórias ao Senhor. Dá um sorriso bem lindo para quem está do seu lado. Fala assim: que delícia essa manhã sentar pertinho de você. Ai, que honra. Para juntos adorarmos o Senhor Jesus, para juntos entronizarmos, sabe, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vocês viram aqui hoje que tema poderoso. Eu vejo o céu aberto. Declare comigo bem forte: eu vejo o céu aberto. Vamos de novo, igreja. Vamos juntos. Abra a sua boca. Tem poder naquilo que a gente declara. Tem poder na nossa palavra liberada. E nós vamos estudar hoje sobre isso. Vamos aprender mais sobre isso. Então eu quero te convidar. Diga comigo: eu vejo o céu aberto. Eu vejo. Sabe? Que bom que a Silva possa ver o céu aberto na vida dela. A Luzia possa ver o céu aberto na vida dela. Mas eu quero ver o céu aberto na minha vida. Entende, amados? Ninguém pode fazer por você aquilo que só depende de você. O meu marido tem a porção de fé dele, eu tenho a minha porção de fé. Juntos nós somos mais fortes. Mas tem áreas na minha vida que eu preciso me posicionar, que ninguém pode fazer nada. Eu preciso estar ali, sabe, posicionada, declarando as verdades que eu preciso viver. Então eu quero te encorajar nessa manhã. Veja o céu aberto sobre você, sobre a sua jornada, sobre a sua caminhada, sobre a sua história. E eu quero começar lendo com vocês o que está aqui, no livro de Atos dos Apóstolos. As verdades liberadas na palavra de Deus. É para que a gente leia, para que a gente viva cada uma delas. E é tão maravilhoso, gente, poder olhar num domingo de manhã e ver uma igreja aqui sedenta pelo Senhor, apaixonada pelo Senhor. Assim como nós cantamos em tantas canções aqui, para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Para estar na tua presença, este é o meu lugar. E não é uma passagem, é um lugar de habitação. E nós adoramos o Senhor nessa manhã por essas portas abertas da casa de oração. Quero honrar aqui os nossos apóstolos, Marcos e Vânia Arantes. Quero agradecer aqui o Senhor, porque aprovou o Senhor abrir as portas dessa igreja, nessa cidade. É interessante a gente saber que uma cidade, ela ganha alguns presentes.
E eu posso dizer que um poderoso presente num solo de uma cidade se chama o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então que nós possamos honrar o lugar onde o Senhor realmente tem nos plantado e tem nos colocado. Quero agradecer e honrar aqui a vida de todos os voluntários dessa casa, que realmente disponibiliza a sua vida, a sua alegria, a sua energia para servir a cada um aqui. Né? E é tão bom estarmos aqui como corpo, como igreja aqui bem posicionadas. Quero aqui agradecer ao Senhor por cada um de vocês que adentraram por essas portas, por você que está em casa nos assistindo. Sabe, que o Senhor realmente alcance aí o seu lar ou o seu hospital, o hospital que você estiver, num carro, num ônibus, aonde essa ministração chegar. Por quê, gente? Porque o Senhor tem céus abertos sobre a nossa vida. É esse o desejo dele sobre cada um de nós. E vamos ler comigo o que está em Atos dos Apóstolos, que diz assim, no capítulo 7, os versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E aí a gente fala assim: nossa, Diana, que tremendo. Quer dizer que Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e viu o céu aberto, viu o Filho do Homem do lado direito de Deus. Que bênção, foi poderoso demais. Mas Estevão viu isso momentos antes dele ser morto, dele ser apedrejado. E nós precisamos entender que o céu aberto do Senhor está sobre as nossas vidas. E talvez você escute isso e fale assim: então, Diana, uma vida só de bênção, uma vida só de glória, uma vida só de paz. Não. Talvez você entrou aqui hoje com o coração afligido, com angústia na sua alma, ouvindo falar que existe um céu aberto, e você fala: não, eu não estou vendo esse céu. É por isso que você chegou aqui. É porque mesmo diante de alguns caos, de algumas dificuldades, de alguma escuridão, o Senhor está nos declarando nessa manhã: existe céus abertos para nós. Existe o poder de Deus agindo em nós. Agora é poderoso entender que Estevão só conseguiu essa conexão, só entendeu o que estava acontecendo ali, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero declarar sobre as nossas vidas nessa manhã: se você anda cabisbaixo, entristecido, receba mesmo a unção que vem do céu, o poder do Espírito Santo de Deus. Você é casa de Deus, templo do Espírito Santo. Então diga sobre você: eu sou cheio do Espírito Santo. E eu quero céus abertos sobre a minha vida. Eu quero entender o mundo espiritual. Eu quero ver aquilo que muitas vezes no mundo físico eu não estou entendendo. Oh, meus amados, como nós precisamos crescer mais em conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu acho lindo, porque eu li o que está no Novo Testamento, mas eu quero ler algo que está no Antigo Testamento. E olha que poderoso isso. Em 2 Reis 6, os versículos 15 até o 17, diz assim: na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Hoje nós oramos nessa manhã: Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos espirituais. Espírito Santo de Deus, venha com poder, autoridade
nossas vidas. O governo é teu, a autoridade é tua, o domínio é teu, e nós somos o teu povo, nos chamamos pelo teu nome. Nós nos posicionamos agora porque nós queremos ver o céu aberto. Nós queremos ter uma visão aberta daquilo que o Senhor já fez em nosso favor. Oh, gente, a guerra espiritual ela é real. O mundo físico ela é real. E nós precisamos aprender, sabe, desejar, ousar, querer cada dia mais entender o mundo espiritual. E não sermos passivos e omissos diante dessa guerra. Oh, nós não fomos chamados para participar de uma igreja simplesmente para termos compromissos semanais. Não, nós somos chamados para ser filhos, herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz. Eu amo dizer para mim, é meu direito, é minha herança. Por quê? Não porque eu mereço, mas porque Ele já fez em meu favor. E porque Ele fez, porque Ele derramou um alto preço naquela cruz, sangue naquela cruz, foi por mim e por você. E eu amo entender o que a palavra de Deus disse, que naquela cruz, Jesus Cristo crucificou as nossas dívidas, envergonhando o inferno. Você tem vivido embaixo de acusação? Você tem vivido embaixo de tormenta, de opressão? Hoje é manhã da sua libertação. Hoje é manhã que os teus olhos vejam, que escamas caiam dos teus olhos, a sequidão, sabe, a cegueira caia dos teus olhos, para que você veja o céu aberto na sua vida. Mas, meus amados, é uma posição, é uma determinação que nós precisamos ter em Deus, dia após dia. É uma construção. Deus não me dá aquilo que eu não dou conta de receber. Se eu quero mais de Deus, eu preciso buscar e me desenvolver para que eu esteja pronta a receber. Quanto mais será dado, quanto mais eu bater, mais eu vou achar. Quanto mais eu pedir, mais eu vou receber. Mas se eu for omissa, pequena, se eu desprezar este lugar, eu não dou conta de receber o que Deus tem. Oh, gente, é tão maravilhoso saber que incomparáveis são os sonhos, os projetos, os desígnios de Deus para aqueles que nele esperam. Oh, em quem nós estamos confiando? Em quem nós estamos esperando? Quem realmente tem sido o autor e o consumador da nossa história? Ai, quando a gente olha para o nosso dia a dia, talvez essas guerras diárias, esses problemas, sabe? A gente desespera, te desanima, mas esse não é o nosso lugar. Eu amo perceber o mover do próprio Jesus. Jesus olhava para as pessoas e dizia assim: tem de bom ânimo, bora, tem de bom ânimo. O mundo é mau sim, mas eu venci o mundo e vocês vão vencer também. E esse bom ânimo ali no original, não era simplesmente assim, dá um sorrisinho amarelo, já tá legal. Já tem um ânimozinho bom. Não. O que o próprio Jesus estava dizendo ali é: creia, salte de alegria, celebre mesmo antes de ver a sua vitória. Coloque no Senhor a sua esperança, coloque no Senhor a sua fé. Gente, é impossível nós agradarmos a Deus sem fé. E um dia eu estava meditando nessa palavra, e a gente fala ela tão fácil. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível alcançar o coração do Pai se nós não tivermos fé. E aí uma doce voz veio no meu coração e disse assim: então, filhinha, sem fé, a quem você agrada? Uau! Se é impossível agradar a Deus sem ter fé, quando eu estou vivendo numa ausência de fé, num despreparo, numa falta de interesse, eu estou agradando ao inferno. Porque enquanto menos eu souber quem eu sou em Cristo Jesus, mais o inferno tem espaço na minha vida, na minha caminhada, na minha jornada.
Quanto mais eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, quanto mais eu me alimento daquilo que Ele tem para mim, quanto mais eu exerço a minha fé, e a Bíblia fala para mim e para você, desenvolva a sua fé dia após dia. Então quanto mais eu desenvolvo a minha fé, como Diana, me alimentando daquilo que Deus tem para mim. Então quanto mais eu desenvolvo a minha fé, mais eu estou agradando o coração do Pai. E sabe o que eu vejo o Senhor nessa manhã? Convidando cada um de nós, de forma tão especial, tão individual, para nós sairmos da estagnação que estamos muitas vezes. Existem áreas da nossa vida, gente, que precisam ser destravadas, sabe? Que precisa haver um romper. Mas esse romper depende de uma manifestação, de uma atitude, de um posicionamento dos filhos de Deus, da sua igreja, daqueles que sabem para que foram chamados. E olha como está lindo aqui em Efésios 2, a partir do versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então vamos entender aqui, porque gente, a palavra de Deus não é para eu ler, ali passou, não, é para eu ruminar, é para eu mastigar, sabe, é para eu ler de novo, para eu entender o que o Senhor está falando com cada um. É momento da gente se alimentar. Esse é o pão vivo que desceu do céu. E aqui diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo. É na companhia dele. Então juntamente com Cristo, nós vamos juntos com Ele. Somos ressuscitados. Não, Diana, mas eu ainda não morri não, estou aqui respirando. Glória a Deus que você está aqui respirando. Mas o Senhor está ressuscitando hoje a sua fé. O Senhor está ressuscitando hoje a sua alegria. Quem faz muito tempo que não sorri, que não vê luz, que não vê leveza na vida, beleza na vida? O Senhor está nos ressuscitando com Ele, assim o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, nos ressuscitará também em todo tempo, em todos os dias. Mas aqui Ele continua dizendo assim, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E esse em denota um lugar de junto com alguém, encontrado em alguém, estar neste lugar, posicionado neste lugar. Então peraí, mudou o versículo, mudou tudo o entendimento desse versículo. Então quer dizer que eu e você, que já recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, fomos ressuscitados com Ele, porque nós estávamos no império das trevas e fomos levados para o reino do seu amor. E aí juntamente com Cristo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele nos fez habitar, juntamente com Cristo, nele, em Cristo, à direita do Pai. Perceba o lugar que Deus te coloca nessa manhã. Perceba a autoridade no mundo espiritual que Deus já te deu. Mas muitas vezes a gente não acessa, a gente não vive, a gente não se posiciona por falta de conhecimento. E é por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade é Jesus, o caminho, e essa verdade vos libertará. Ah, Diana, mas eu já aceitei Jesus há 5 anos atrás. Ele já é o meu Senhor e meu Salvador? Yes, mas hoje Ele te convida para você andar um pouco mais e descobrir novas verdades que Ele tem para você. Porque enquanto mais eu descubro a verdade, mais eu sou o quê? Liberta. Então a palavra de Deus diz, descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. É constante, é o meu hoje, é o meu amanhã, é o meu futuro. Só que algo também é muito real, gente. E muitas vezes a gente, mesmo sendo filho de Deus,
vem para a igreja, é membro de uma casa, é membro de uma igreja, faz parte do corpo de Cristo, mas ainda andamos aprisionados e algemados em tantas áreas da nossa vida. Por quê? Porque falta a verdade de Deus invadir ali. Porque onde a verdade de Deus invade, existe luz invadindo as trevas. Existe o quebrar das correntes, das prisões, das algemas. Então, em todo tempo, eu e você podemos ser libertos, transformados, alcançados pelo poder de Deus. E em todo tempo eu preciso me libertar. Senhor, qual é a verdade que eu ainda não conheço? Qual é a área da minha vida que eu ainda tenho andado em escuridão? Qual é a porção nova que o Senhor tem para revelar sobre a minha vida? Mas eu acho tão poderoso o que Deus faz. Ele não desperdiça nada. E Ele não vai derramar vinho novo em odres velhos, não. Ele sabe o que Ele faz. Eu e você precisamos sermos odres novos para recebermos o que Ele tem de novo. Ele fala, não coloque remendo em roupas velhas. Elas vão rasgar. E vai se perder o remendo, vai se perder a sua roupa. É tempo da gente desejar o inédito de Deus. Uau! Quem quer o inédito de Deus? Quem quer as novidades de vida do Senhor? É maior do que eu e você. Oh, gente, nós somos tão limitados. Nós somos tão pequenos mediante a autoridade e domínio desse Deus. Eu faço uma simbologia muitas vezes para falar com criança sobre o tamanho de Deus. Quando a gente está aqui na terra, meus filhos amam ver alguma coisa no céu e eles falam assim, mamãe, é um avião? Ontem mesmo o Benício falou assim para mim, mamãe, é um avião ou é um pássaro? Por quê? Estava muito longe. Então você vê alguma coisa se movendo lá em cima e você muitas vezes não tem um diagnóstico. Eu fiquei até em dúvida ontem para ele, eu falei, ai filho, eu não sei se é um avião, se é um pássaro. Quem me conhece sabe que eu não entendo muito nada de animal. Então assim, eu falei, eu não sei muito bem não, mas está se movendo. Muitas vezes a gente se relaciona com Deus assim. Deus lá em cima, longe de mim. Eu não sei muito bem o que esse Deus vai fazer não. Eu não sei até onde esse Deus tem poder. Eu não sei como é que é esse Deus. Só que quem já andou de avião sabe. Quando você chega no aeroporto e você vai entrar numa aeronave, você fala, meu Deus, que tamanho é esse? Como é que isso para lá no céu? Como é que isso dá conta de voar pesado desse jeito, toneladas e toneladas? E aí você vê a grandiosidade de um avião. O quanto ele é forte, imponente e poderoso para ficar lá em cima voando. Entende uma pequena simbologia, mas muitas vezes é assim que a gente vê com Deus. Deus está tão longe, eu não sei muito bem o que é, que tamanho é, que cor é aquele avião. Mas quando eu chego perto desse Deus, quando eu decido estar nele, quando eu decido entregar a minha vida, que quando você entra no avião, você está confiando em quem está ali. No piloto e tudo mais. Na ferragem, na mecânica. Então quando a gente chega perto desse Deus, e a gente escolhe confiar nele, se relacionar com ele, ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Ele é muito mais poderoso, ele é muito mais forte. Ele é o Senhor. E eu amo dizer para mim, no momento de caos muitas vezes, filha, eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Eu amo dizer para mim que toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus, sobre céu, sobre terra e debaixo dessa terra. Ele tomou as chaves do inferno. Ele tomou a autoridade máxima, está nas mãos de Jesus. Então, gente, não importa o caos que você esteja vivendo, a dificuldade que você esteja enfrentando, o nome de Jesus tem poder. Uau, o nome de Jesus é o Senhor. O nome de Jesus é a autoridade na nossa caminhada. O nome de Jesus. Existe o inédito de Deus para mim e para você. Creia e confesse a palavra. Deus não desperdiça nenhuma palavra que nós liberamos. Como nós precisamos ter esse conhecimento, esse entendimento. Não, Diana, eu falei só de brincadeira. Não. Palavra proferida, liberada. Então pense mesmo antes de abrir a sua boca.
Pense mesmo antes de falar algo. Porque a sua palavra tem poder. E tem pessoas que estão brincando com esse caos. O Senhor nos chama nessa manhã para que a gente se posicione de uma forma diferente. Por quê? Porque o céu está em movimento. Deus se move. Deus está em movimento o tempo todo. E a palavra de Deus diz o quê, gente? Que Ele anda ali, procurando os verdadeiros adoradores. Procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Procurando aqueles que estão ali ansiosos por mais dEle. Que Ele ache em nós. Que Ele ache aqui neste lugar. Que Ele ache dentro da sua casa e da minha casa. Que Ele ache no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Os verdadeiros adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Porque entenderam que Ele é tudo que nós temos. Sem Ele, nada somos. Quanto mais eu creio nele, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu vejo o agir dEle na minha vida. Mais eu vejo o céu aberto sobre nós. E mesmo diante de tudo isso, você pode dizer assim: Diana, mas como eu faço? Me ensina mais, como é que eu posso fazer? Eu quero o céu aberto. Eu sou a justiça de Jesus nessa terra. Eu quero viver tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz em meu favor. Mas eu preciso aprender mais. E quando eu quero realmente aprender mais, saber mais do Senhor, eu tenho que me lembrar da minha mente. É da minha mente que está ali, né? A fonte de vida. A gente lê e fala, né? Cuide do seu coração, porque do seu coração procede todas as fontes de vida. Vigia. E aí a gente fala, nossa, mas é o coração, gente. Na verdade, no original ali para os judeus, eles estavam falando sobre a mente. Porque o nosso coração, vamos ser muito honestos aqui, é um órgão aqui, que pulsa, pulsa, pulsa. A gente precisa muito dele. Mas aqui está a nossa racionalidade, os nossos pensamentos, o nosso mover. Aqui muitas vezes está guardado na nossa mente a angústia, o sofrimento, os traumas. Então nós precisamos entender o poder da nossa mente. E o próprio Senhor nos fala sobre ela. Olha o que está em Romanos 12, a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quer dizer que eu posso experimentar, comprovar que a vontade de Deus ela é boa, agradável, perfeita. Não está no mundo de Bob, não está só para o meu irmão que é mais crente que eu, não está só para pastor, não está só para missionário, não, é para mim agora, é para o meu dia a dia. Mas eu quero experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para mim e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas volta um pouquinho aqui nesse versículo. Aqui está dizendo assim: não se amoldem, não aceitem o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É o que eu falei no início. Transforme-se, Diana. Transforme-se. É uma decisão sua. É um posicionamento seu. É uma busca sua. É uma corrida sua. É uma entrega sua. Que por mais que alguém me ame, não pode fazer por mim. Então eu e você precisamos aprender a nos posicionar. E essa posição diz muito sobre o mundo espiritual que nós queremos viver. Qual o seu tamanho no mundo espiritual? Já parou para pensar sobre isso? Será que você é conhecido no mundo espiritual? Será que realmente o inferno treme quando você abre a sua boca para orar? Será que o mundo espiritual já sabe qual é os teus dons e os teus talentos sendo exercidos nessa terra? Porque tem muita gente bambambam na forma deste mundo. Mas quando você fala de espiritual, de Jesus, quando você fala do Rei dos Reis,
Quando você fala do Salvador, o que é isso? O que é isso? Não sei. Nunca ninguém me falou. Não conheço. Então essa pessoa, ela pode ter muitas conquistas neste mundo, mas no mundo espiritual ela é irreconhecível. Quem nós queremos ser? Quem nós somos? É um convite para o nosso desenvolvimento, pelo nosso aperfeiçoamento no mundo espiritual. E eu, gente, tive que colocar aqui. Eu estou lendo um livro maravilhoso, o nome do livro é Divinamente, do Dr. Jonathan Leonino, né? E ele realmente é um psiquiatra, um pesquisador, e ele junta muita ciência com a teologia. E tinha um capítulo do livro que ele falava mais ou menos assim. Isso ganhou muito meu coração. Eu e você, nós fomos feitos, né, a imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso. Olha o que está em Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. O próprio Deus falou isso. O próprio Deus falou isso. Então Ele formou a mim e a você, a própria imagem dEle, para que nós pudéssemos o que, gente? Dominar e governar. Veio o pecado, nos tirou desse lugar. Mas Deus nunca errou quando Ele fez a humanidade para o plano perfeito dEle. E aí a reflexão que vem para nós é o que nós acabamos de ler. Se o próprio Senhor também falou lá em Romanos, como nós lemos: transforme a sua mente, não se amolde, né, a esse mundo, não escolha esse mundo. Nós precisamos nos lembrar que Deus não desperdiça nada do que Ele faz. Ele não descarta nada do que nós somos. E assim é a nossa transformação da nossa mentalidade. E nesse livro falava a diferença de um transplante e da transformação. Quando geralmente acontece um transplante, muda também a matéria-prima. Mudou ali algo da raiz, então muda a matéria-prima naquele transplante. Quando o Senhor fala conosco sobre transformação, Ele mantém a matéria-prima. E a matéria-prima veio de quem, gente? Veio de quem? Veio do próprio Senhor, veio do próprio Deus. Ele mantém essa matéria-prima e Ele vai transformando ela. Para onde? Para que lugar? Para este lugar da origem de todas as coisas. De sermos realmente do Senhor. De sermos posicionados nele para dominarmos, para realmente não deixar que as ciladas deste mundo nos assole, nos afronta, mas que a gente venha ter um posicionamento naquilo que Deus tem. A salvação sempre vai ser uma escolha. A salvação sempre vai ser um posicionamento. Senhor, eu quero ser salvo. Mas não dá para salvar quem acha que não precisa de um Salvador. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos desse entendimento. E sabe o que é lindo? Essa metamorfose, essa transformação que o próprio Deus vai fazendo em nós, é para nos levar para este lugar que Ele sempre fez para mim e para você. E é lindo saber, esse livro falava, a mente de Cristo é a saúde para a nossa mente. Nós vivemos numa atualidade onde muitas e muitas pessoas estão doentes na mente. Medos, depressões, síndromes e síndromes. E nós precisamos declarar mais a mente de Cristo sobre a nossa vida. Eu me converti, eu já era uma adulta, e eu vou desenvolvendo a minha fé com o Senhor em todo o tempo. Mas eu tenho um filho de 8 e uma filha de 4. E eu todo dia, antes deles irem para a escola, eu falo para eles: coloca a mão aqui e diz com a mamãe: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Minha mãe, na época, não tinha essa sabedoria, talvez para me ensinar. Mas hoje eu tenho. Para quê, gente? Para levar a minha descendência, a minha geração para níveis maiores do que eu fui. Ah, Diana, mas é só uma palavra aberta, só uma palavra declarada? Não.
Existe poder naquilo que a gente libera. Então, quando eu falo para os meus filhos, coloca a mão na sua mente e fala: eu tenho a mente de Cristo, eu sei o que nós estamos fazendo no mundo espiritual. Nós não oramos como deveríamos, porque muitas vezes nós não acreditamos naquilo que estamos fazendo. Eu preciso orar mais, eu não sei você. Eu preciso orar muito mais. Eu preciso me quebrantar mais. Eu preciso ter mais entendimento do mundo espiritual, para que eu não seja como uma onda do mar de lá e para cá, vivendo doutrinas e ventos que vêm, que vão e que passam. Mas o Senhor jamais passará. Então o que a gente constrói em Deus é nosso. Por isso que é de tijolo em tijolo, de fé em fé, de glória em glória, decisão por decisão, diária após diária, escolhas após escolhas. E a gente muitas vezes acha que para viver com Cristo, para sermos filhos, para sermos crentes, evangélicos, eu não sei o nome que você quer dar, a gente precisa pensar nisso só quando for grandes escolhas na nossa vida, dias cruciais. Não, é na nossa rotina, é no dia a dia, sabe? São nas nossas pequenas escolhas. Muitas vezes é quando a gente joga um papel, o papel cai no chão e você vira as costas e fala: ninguém viu. É? O Espírito Santo de Deus viu. Você sabe que você fez errado. Você sabe que o papel caiu no chão. Volta lá, pega o papel, coloca o papel no lugar certo. Entende, gente? Nós precisamos ser treinados, porque a nossa carne já nasceu com a origem do pecado original. Então é fácil demais mentir, é fácil demais enganar. E brasileiro então, né? Jesus, tem misericórdia de nós. Jeitinho brasileiro para tudo? Tá errado. Tá errado. Primeira vez que eu fui com meu esposo para os Estados Unidos, eu saí de lá falando para ele, eu falei: amor, só quando a gente visita uma outra cultura, a gente entende o quanto a nossa cultura é contaminada. Para você entender o que você vive, vamos lá, viver o que a cultura do céu fala, a cultura do reino fala, porque aí a gente traz como comparação para o nosso dia a dia. Uma coisa tão simples. Nos Estados Unidos, para você entrar num avião é two bag, 2 bagagens de mão, acabou. Não tem negociação. Two bag, né? Falei certo, amor? Inglês. Aqui não, aqui também tem a regra, mas a gente põe uma mochilinha, põe uma sacolinha, põe não sei o quê. Eu confessando meu pecado. Viajo com 2 crianças, eu ponho tudo e mais um pouco. Nos Estados Unidos você não passa. Mas sabe o que mais me impactou? Era ver a fila nos Estados Unidos. Ninguém tinha mais do que 2 bagagens. Porque eles acostumam que a cultura tem que ser respeitada. E aqui a gente vai para o aeroporto e todo mundo com 5, 6, 7. Porque é só uma malinha, é só mais um pouquinho. A nossa cultura, dá um jeitinho brasileiro. Eu amo ser brasileira, amo o meu país, mas quando chega nessas horas eu peço perdão ao Senhor. E eu não estou falando só da nossa nacionalidade, eu estou falando do nosso dia a dia, da nossa casa, do nosso mercado. Quando a gente vai comprar uma fruta, já aconteceu de eu quase apanhar de uma caixa de supermercado, porque ela passou 2 produtos e na hora que eu vi no caixa lançou um. E eu falei: moça, você só lançou um, você tem que voltar o outro. Olhou para mim assim, absurdo. Eu falei: não, moça, porque você passou 2 produtos, você só ticou um. Volta o outro. Volta o outro. Sabe por quê, gente? Porque nós não precisamos compactuar com a forma deste mundo. Nós não vamos ficar mais ricos porque você está ganhando centavinhos a mais em alguns detalhes. Não, o dinheiro do céu ele é muito mais real. O nosso princípio em respeitar a vontade de Deus é muito mais real. A nossa obediência a Ele é o que vai nos validar. São sementes que a gente planta e essas sementes irão nos encontrar nessa jornada. Nós precisamos nos posicionarmos cada dia mais. Sabe, discernimento, ou uma palavra que balança o meu coração. Então é que eu falo: Senhor, parece que eu estou cega.
Parece que eu estou passada, parece que eu estou embriagada com as coisas desse mundo. Senhor, eu quero que as escamas caiam dos meus olhos, porque eu quero ter discernimento espiritual. Eu quero entender as coisas que eu não estou entendendo. Eu quero ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Gente, é impossível você orar e Deus não fazer. Segredo. Agora, quando a gente não ora, Deus não vai nos dar, porque você não tem interesse. Você não quer. Nós precisamos orar mais, de forma, sabe, posicionada e de forma intencional. Ô gente, que o Senhor derrame em cada um de nós um nível de discernimento que a gente ainda não viveu. Porque quando a gente tem discernimento, a gente é sábio nas colocações. Eu tive a alegria de conhecer a Nádia, essa mulher tão preciosa, com seu marido Val, na última sexta-feira. E ela na mesa, a gente conversando sobre as maravilhosas coisas do Senhor. A Nádia é uma mulher que tem feito a vontade de Deus, liderando aí, participa da equipe de líderes de intercessores no nosso Brasil. Tem o Efatá, teve aqui várias coisas nesse final de semana, quinta, sábado. Quem estava lá sábado? Muita gente aqui, ó. E a Nádia é uma mulher de Deus que tem se dedicado ao estudo. E ela estava falando para mim na mesa, Diana, como nós precisamos aprender mais sobre sermos inocentes, sermos puros. Porque Jesus é puro. Aí a gente conversou sobre isso e falou, engraçado, né, Nádia? Como a gente deturpa, machuca, prejudica as palavras, empobrece as palavras. Porque quando a gente fala hoje sobre inocência, a pessoa olha para você e fala assim: ai, Vivi, não seja tão inocente. Você está dizendo o quê? Não seja tão burra, não seja tão boba, não seja tão passada. Não é assim, gente? Mas essa inocência é uma inocência de coração puro, de coração simples, para obedecer o Senhor. Quer ver uma outra palavra? Que eu amo dizer, que muitas vezes eu quase apanho. Mulheres, sejam submissas ao seu marido. Que é isso, Diana? 2025? Vai me dizer que mulher tem que ser submissa ao marido? Tá louca? A forma como você vê a palavra submissão é a forma desse mundo. Mas a forma como nós precisamos ver é no formato do Senhor. Sobre a mesma visão. Embaixo, na mesma direção. Embaixo não, ali, sob a mesma visão. Vinculados ao mesmo propósito nessa vida. Eu não posso querer casar e ter um marido, e meu marido quer ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. Vai lá, o que é teu, o que é meu, a sua vida é sua, a minha. Não! Se eu escolhi casar, a Bíblia fala para mim e para você, o marido é o cabeça da família, assim como Cristo é da igreja. É a simbologia da igreja com a família. Então eu tenho que, no mínimo, mulheres lindas, maravilhosas, escolher alguém para eu casar, para que eu possa me submeter à missão dele, à visão dele. Porque aí eu trago as bênçãos de Deus para o meu lar e para a minha casa. Entende? São princípios que a gente não pode romper. E são princípios e escolhas que tem que estar atuando diariamente na minha caminhada. Não é só um dia, não. Quando for domingo nós vamos para a igreja, está tudo bem. Mas sábado, domingo, sexta, quinta, não funciona, não. Não. É o Senhor que nos vê. É o Senhor que nos acolhe. Então a minha oração nessa manhã, meu tempo já acabou, é que a gente possa, sabe, ter os olhos abertos para aquilo que Deus tem para nós. Céus abertos sobre a nossa vida. Sabe, busca pelo Senhor aquilo que o Senhor tem. Incomparáveis são os sonhos dele para todos nós que escolhemos respeitá-lo e honrá-lo. Andarmos segundo a tua vontade e o teu querer. O reino é dele, o governo é dele, o domínio é dele. A mim e a você cabe-nos entrarmos neste lugar de filhos. Respeitarmos aquilo que já foi estabelecido sobre as nossas vidas. Olha que coisa linda que está em Apocalipse 3:8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Gente, esse é o nosso Senhor. Quer dizer que Ele fala aqui que Ele sabe que eu tenho poucas forças?
Ele conhece as minhas limitações, Ele conhece as minhas fraquezas, mas mesmo assim, Ele escolheu me amar. Mesmo assim, Ele escolhe fazer morada no meu coração. E é muito bom saber que é Ele que vai diante de mim, abrindo portas que ninguém pode fechar. Céus abertos, portas abertas sobre as nossas vidas. E eu finalizo lendo com vocês o que está em Salmo 103, a partir do versículo 17. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabelece o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Esse é o nosso Senhor. Este é o nosso Senhor. Deixa eu contar aqui um segredo para vocês. Muitas vezes quando eu olho para o meu dia a dia, quando eu olho para mim, eu sou tão pequena e tão limitada para viver tudo que o Senhor quer que a gente viva. Mas quando eu olho para Ele, e eu sei que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, Ele domina sobre tudo o que existe. Eu me sinto forte, segura, fortalecida nele. Eu brinco, é uma vacina, é uma injeção, é um ânimo novo que Ele me dá, para sacudir a poeira, dar a volta por cima e permanecer nele. Gente, eu oro sobre a nossa igreja, eu oro sobre nós como povo de Deus, que nós possamos ser mais perseverantes no Senhor, que a gente não fique cabisbaixo ou na verdade se desestimulando de seguir a Cristo, sabe, deixando para lá, não está dando certo não, sabe, não está dando certo não, eu vou deixar. O Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, pelo contrário, Ele honra e justifica aqueles que permanecem. É um convite nessa manhã, se você quer ver céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua história, permaneça em Deus. Firma os teus passos no Senhor. Diga isso para você nessa manhã. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele governa sobre tudo, Ele governa sobre todos. Ele é o Senhor, e sobre Ele não existe nenhuma batalha maior que Ele. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Entende que é uma escolha diária dizermos isso, para que a nossa mente seja transformada. É uma escolha diária eu pegar a palavra de Deus, pegar um versículo desse e entrar dentro do versículo e dizer: essa é a minha verdade, essa é a minha realidade. Eu olho para alguns sonhos que eu e meu marido temos. Nós temos lá o nosso painel, e muitas vezes eu olho para aquilo ali e parece tudo tão impossível, mas eu declaro e dizendo sobre a nossa vida, essa é a nossa realidade. A minha boca declara o que eu quero viver no meu amanhã. As palavras proféticas liberam o meu futuro. Abre a sua boca e declara as suas palavras proféticas sobre você. Não espere uma pessoa chegar e pôr a mão em você. Você tem autoridade no mundo espiritual. Você foi chamado a este lugar de domínio. Você foi chamado a este lugar de transformar a sua mente dia após dia. Lança fora os medos, lança fora os traumas e viva aquilo que o Senhor já fez em seu favor. Eu te convido a ficar em pé. E nessa adoração que nós faremos agora, nesse momento de uma oração cantada, que você cante essa canção com ousadia no mundo espiritual. Gente, nós precisamos entender o poder do louvor. Louvor são guerras espirituais. Eu não posso simplesmente abrir a minha boca e entoar palavras à toa. Não. O meu louvor tem que ser uma entrega, uma rendição minha. Eu estou rendido ao Senhor. Eu estou quebrantado aqui, dizendo a Ti, Senhor, essas palavras que eu estou cantando, Papai, se hoje elas não são a minha verdade, eu abro a minha boca e declaro cada uma delas, porque amanhã elas serão a minha verdade. Adore o Senhor com entendimento do que você está fazendo, em nome de Jesus.